falamos de fertilidade, tentar engravidar, primeira coisa que a gente fala, pergunta para a mulher como é que ela está, como é que está a sua saúde, como é que está o ciclo menstrual, o que que ela come, se ela dorme bem, se faz exercício. Tudo isso está lá no checklist. Quem faz o método Billings também sabe identificar quando está fértil, quando não está. Ok, isso aí, ótimo, maravilha. Mas o que precisa mesmo para gerar um bebê? Precisa da mulher, mas precisamos de um homem também. Nossa, que descoberta! Meu Deus! Ou seja, muitas vezes nós nos preocupamos demais, ou só de primeiro momento, com a saúde da mulher, mas esquecemos um pouquinho, deixamos em segundo plano a segunda metade dessa criança, que é o homem, o marido, né? Esses machos por aí. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Bora lá! Olá, olá, tudo bem? Eu sou a Franciele Stefani, instrutora do Método de Ovulação Billings. E eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre essa questão aí, né? Muitas vezes a gente esquece que o homem precisa cuidar da saúde também. E o homem também carrega uma carga genética, né? Uma história ali com ele, não só a mulher. E aí eu quero, antes de tudo, contar uma pequena história aqui, né? Sobre a minha família. Já falei aqui em outros vídeos, né? Minhas usuárias no Instagram também já sabem que eu tenho apenas uma filha, não por minha vontade, mas eu quero ter outros filhos, mas infelizmente eu já estou caminhando para a menopausa. Eu sei, eu tenho parecendo que eu tenho 20 aninhos, mas eu não tenho, já estou perto de fazer 41, mas já estou com sintomas já de menopausa desde os 37 anos. E aí, ok, tô ainda tentando, né, pedindo um milagre, mais propriamente dito, mas estive recentemente no Brasil, como também já disse aqui, e aí fui conversar com a minha tia e pronto, eu tive algumas descobertas aí, né, familiares. E aí, pronto, essa historinha que eu quero contar. Eu sou a mais velha de 3 filhos, e aí, pronto, temos a minha mãe, né, a minha avó materna. Ela teve 8 gravidezes, né? Ela engravidou 8 vezes, então 5 tios, né, mais a minha mãe. Então ela teve 6 filhos, 2 filhos ela perdeu. E a minha avó paterna, então ela engravidou apenas 4 vezes. Minha avó materna, ela é a filha mais velha de 16 irmãos. Ou seja, uma família, naquela época, minha avó nasceu em 1940, imagina, ela tem 85 anos. Olha, o editor vai colocar a fotinho da minha avó, é coisa mais fofinha. E pronto, só que a minha avó, ela engravidou apenas 4 vezes, né? O meu pai, ela teve uma perda ali no comecinho da gestação, ela teve uma outra gestação que o bebê nasceu de 7 meses e aí acabou falecendo, porque naquela época não tinha assim, os recursos que temos hoje. E a minha tia. Minha tia, minha avó engravidou dela com 32 anos. E com 35 anos, pensa, 35 anos a minha avó entrou na menopausa. E numa época que, assim, ela não tomou pílula, ela não fez nada para nada, nenhum recurso fora da própria biologia dela. Ok, aí a minha tia, então, depois dela, minha tia até tomou pílula há alguns anos, mas ela teve apenas um filho. E também entrou na menopausa muito cedo. Com 46 anos, ela tomava pílula por indicação médica, né? Porque esses médicos só sabem receitar pílula. Só que ela tinha muitos efeitos colaterais, muitas dores. E aí, por conta própria, ela decidiu parar e ela falou, acho que é isso que tá me fazendo mal. Quando ela parou a pílula, com 46 anos, então, ela já estava na menopausa. Ou seja, ela tomou alguns anos, né? Não sei, não me lembro mais quanto tempo que ela me disse que tomou, mas pronto, ali há alguns anos ela já estava tomando pílula e ela já estava na menopausa e não sabia, né? Ou seja, ela também entrou na menopausa mais cedo. E aí temos o meu pai. Pronto. A minha mãe, como eu falei, ela teve 5 irmãos, mais dois que a minha avó que não nasceram. E a minha irmã tem 3 filhos. Ela é um ano mais nova que eu, ela tem 39, então já tá perto de fazer 40. E super fértil, porque meu sobrinho não tem um aninho ainda, né? Meu filhadinho mais novo dela. Ela então tem 3 filhos, ela não teve nenhuma perda gestacional, diferente do que eu tive. Ou seja, nós somos filhas, né, da mesma mãe, do mesmo pai. Mas, observando, né, nossa vida, a minha irmã herdou a carga genética
da minha mãe, nesse sentido de fertilidade. E eu, olha que engraçado, né? Eu herdei do meu pai, da minha avó, porque o meu pai esteve na barriga da minha avó. Porque, não sei se vocês sabem, mas as mulheres, né, elas já viveram dentro da barriga das avós, porque ela já foi um óvulo, que quando a mulher, né, quando a menina, né, nós somos geradas, nós já carregamos conosco a carga genética e os óvulos que nós vamos liberar para o resto da nossa vida. Então, eu já vivi na barriga da minha avó, mas o meu pai viveu na barriga da mãe dele, né? Então, eu diretamente não, mas porque os espermatozoides eles são produzidos, né, ao longo da vida do homem, os óvulos não. Mas de qualquer forma, assim, a carga genética da minha avó pode ter passado para mim. Agora, o que é que ocasionou isso? Não faço ideia. Não sei se na época, pronto, ao fim, algum estilo de vida. Minha avó trabalhou muito tempo na roça. Então, assim, eu não sei se isso pode ter ocasionado alguma coisa. Mas pronto, né? Porque essa historinha toda aí? Porque a gente esquece de falar que o homem precisa cuidar da saúde dele também. E aí também tem um agravante que o meu pai fuma desde os 14, 13, 14 anos. Claro, talvez não tenha nada a ver com isso, mas pode ter tido. Ou seja, ele não era uma pessoa lá muito, sim, se preocupava muito com a saúde, apesar de ser um homem saudável. Trabalha ainda no pesado, né? Tem 66 anos já. 60 e muitos anos, que ele trabalha assim, com pesado, ou seja, ele é uma pessoa saudável. Não tem problema de saúde grave, nada disso, mas pode ter, de alguma forma, contribuído para isso. Pronto. Não sei, né? Não sou geneticista, nada disso. Mas eu comecei a refletir sobre isso na minha vida, na minha história. E pronto, herdei essa carga genética. E aí, pronto, o que a gente precisa buscar, né? Então, você que está tentando engravidar, não é cuidar só da sua saúde, só se preocupar com isso. O marido, muitos casos, né, a gente sabe que os homens também procuram cuidar da saúde e tudo, mas às vezes, assim, é aquele assim, pronto, eu sou saudável, né, eu não tenho nenhum problema, né, por quê? Porque eu ejaculo, é tudo, né, não sou estéril, né, não tenho problema de ereção, não sei o quê, mas não é só isso, não é mesmo, por quê? E ainda mais hoje em dia, que o nosso estilo de vida é ruim, é péssimo. E não só as mulheres comem mal, os homens também, muitos homens. Não cuidam da própria saúde, nem se preocupando com isso. Então, se é um caso que vocês querem, por exemplo, são noivos e querem no futuro ter filhos, claro, né? Esperamos que sim. Já tem que, quanto antes começar, ou quanto antes cuidar da saúde, por uma série de questões, não só para produzir filhos, né? Não só para reproduzir, mas também para ter saúde para cuidar dessas crianças, né? E fora, por exemplo, a mulher, o que ela cuida da saúde não é só para que ela tenha uma boa gestação, para que ela tenha um bom parto, nada disso, mas é para a saúde daquela criança. E aí, por causa de tudo isso, por causa da minha história também, eu tomei pílula por mais de 15 anos. Eu penso se, por exemplo, a minha filha não pode ter algum tipo de problema, porque afinal ela viveu dentro da minha barriga. Então ela pode sim ter algum tipo de problema. E, ao contrário do que o meu marido diz, que ela parece com ele, porque eu acho que ela não parece, o editor vai botar aí também uma foto minha com ela, e aí depois uma foto dela com ele, para vocês verem com que elas parecem mais. Eu quero que vocês falem aqui para mim, para eu mostrar para ele, porque elas parecem muito comigo. Brincadeiras à parte, ela pode ter herdado essa carga genética também. Ou seja, o trabalho que ela vai ter, ou talvez não, né? Mas pronto, ela vai precisar cuidar da saúde, não só por causa disso, de um dia ter filhos, de que esses filhos sejam saudáveis, mas pensando na saúde dela também. E os homens a mesma coisa, né? Eu não vinha ter filho homem, né? Enfim, se um dia Deus me der esse presente, mas a mesma coisa. Ele também precisaria, talvez, fazer um esforço maior para cuidar da saúde, né? Pelo meu histórico, no caso. Ou seja, é uma boa você também saber da história da sua família, a história do seu marido, os avós, né? Como é que foi isso? Os avós tiveram problema para engravidar, tiveram muitos filhos, tiveram perdas gestacionais, como era a saúde deles. Tudo isso a gente vai herdar essa carga genética. A gente não fica
preocupados, os médicos não perguntam, né? Se o pai ou a mãe teve diabetes, se o pai e a mãe teve pressão alta, se o pai e a mãe teve câncer, alguma coisa. Por quê? Porque a gente pode herdar essa carga genética, a gente sabe disso. Mas essa questão da fertilidade também. Então isso é muito interessante. Depois que eu ouvi, né, essa história, principalmente da questão da minha avó, né? Imagina, com 35 anos, numa época que não se... Ainda, né, estava começando a se falar de pílula, uma coisa assim, ela com 35 anos entrar na menopausa. Ou seja, de certa forma me deu um certo entendimento. Eu falei, nossa, então não é só culpa minha, né? Porque eu carregava muito comigo, que era culpa minha, porque eu usei pílula, porque eu não cuidei da minha saúde, uma série de coisas. Sim, isso provavelmente contribuiu, mas a carga genética já estava, né? Então, ou seja, eu já estava propensa a isso, eu já tinha uma tendência, e aí talvez o meu estilo de vida contribuiu mais ainda para isso, né? Ou seja, além de todo, né, a gente ter cuidado da saúde, ter cuidado da alimentação, tudo, se a minha carga genética que eu carrego, já tiver essa tendência, eu tenho que me esforçar muito mais. E não só a mulher, o homem também. Então, os mesmos conselhos que eu geralmente dou aqui para as mulheres, de, assim, o básico, né, eu não sou médica, não sou nutricionista, mas o que a gente observa, a diferença no ciclo, né, e agora vamos falar um pouquinho de método Billings. No gráfico da mulher, ela começa a fazer um exercício só, ela não precisa mudar nem nada. Ela começou a fazer um exercício físico, a mudança que já tem no gráfico dela é impressionante. Tem mulheres que precisam fazer um esforço maior, mas a grande maioria delas, só o exercício físico já faz uma diferença enorme. Por quê? Além do exercício, o que vai acontecer? Ela vai acabar dormindo melhor, porque ela vai estar mais cansada, vai ter mais esse gasto de energia e vai estar mais cansado. O sono vai ser melhor, justamente por isso vai ajudar no sono também. Ajuda no estresse, porque o exercício físico também tem essa liberação, né, de endorfina, esqueci o hormônio, deve estar falando besteira. Mas ajuda, então, a reduzir o estresse, então ajuda a dormir melhor. E aí, o segundo passo eu vou, já que eu tô me matando de fazer exercício físico, eu vou cuidar da alimentação também, né, porque senão vai ficar sempre no 0 a 0. Ou seja, só dela entrar, colocar o hábito do exercício, ela e ele, né, o marido também, já dá um resultado enorme na saúde. E no gráfico do ciclo menstrual, no gráfico do método Billings, a diferença é gigantesca, só de umas pequenas mudanças. Então, comer melhor, comer menos alimentos inflamatórios, o açúcar, que é um veneno, dormir melhor, tudo isso já vai fazer uma grande diferença. Então, se você está tentando engravidar, quer aprender o método Billings, quer descobrir primeiro como é que está a sua saúde reprodutiva, como é que está a sua ovulação, tem bons níveis hormonais, só com as observações é possível saber. Está fazendo um tratamento médico para isso, para melhorar, tomando suplemento, tudo isso, acompanhamento com nutricionista, o gráfico vai ajudar, inclusive, para ver se está tendo resultado isso, e para ver se não fique perdendo tempo, né? Cair, agiliza, acelera a sua vida aí. Então, aprenda o método Billings. Meus contatos estão aqui embaixo, né? Se você quer ser minha usuária, eu vou ficar muito feliz em ajudar, principalmente os casos que são para engravidar. Eu fico na torcida, querendo mesmo que o sucesso aconteça, né? Então, se você quer ser minha usuária, me chame aqui nos contatos, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Mande para as amigas, para as amigas que estão tentando engravidar aí também. Curte, comente e não se esqueça de se inscrever no canal, que eu estou mobilizando vidas. Um beijo, até a próxima. Tchau!